Alright. Então, o que acontece? Um, em relação... Peraí, deixa eu adicionar aqui. Em relação às vagas do exterior, tem muitas opções, tem muitas possibilidades. Então, hoje em dia é algo que, depois da pandemia, muitas empresas, elas meio que abriram os olhos para entender que, olha, não preciso contratar pessoas que estão no meu país necessariamente, eu consigo contratar pessoas de fora. Certo? Então, a ideia é vamos abordar esses assuntos de quais são esses países, ah, quais são as melhores formas de você conseguir trabalhar para esses países, também em relação a quais empresas e quais países eles contratam presencial, né, onde você tem que morar lá no país, eles fazem o visto, e também os que fazem o home office ou work from home. Bom, então, primeiramente, deixa eu só explicar um pouquinho sobre mim, quem eu sou. Vou fazer um pouquinho breve, mas só para vocês entenderem um pouquinho ah, de onde eu vim, de onde eu achei essas informações, de como eu posso ajudar vocês, tá bom? Então, primeiramente, meu nome é Oscar Huggs e eu sou norte-americano de Utah. Não sei se vocês já ouviram falar, mas Utah ele é perto de Califórnia, perto de Las Vegas, perto do lado oeste dos Estados Unidos. E lá a gente tem dois estados, ou muito quente ou muito frio, e obviamente no meio, mas a gente tem o frio de Alasca e o calor da Bahia, eu diria, certo? E eu leciono inglês para brasileiros há mais de 10 anos, eu sou professor de inglês, e eu virei especialista de inglês para devs. E aí você fala, né, como isso aconteceu? Por que você fez isso, né? Nos últimos 3 anos eu foquei, na verdade, nos últimos 4 anos eu foquei nessa área. Por quê? Antes da pandemia, inclusive, eu já comecei a pesquisar a respeito, mas a pandemia ela ajudou e aumentou essa demanda gigantesca para profissionais internacionais. E na área de tecnologia ela está crescendo, né, todos os anos, ah, né, sempre está em evolução, ainda mais hoje em dia com inteligência artificial, enfim, a tecnologia ela vai crescendo. E eu criei esse curso, a ideia é para ajudar as pessoas, inicialmente era só para devs, e ele mudou. Agora a ideia é inglês para todas as pessoas que têm a ver com a área de desenvolvimento de software. Por quê? Todas essas pessoas, não só devs, antigamente era devs, né? Mas hoje em dia, tech lead, scrum master, QA, também na área de dados, agora com inteligência artificial, isso também tem aumentado bastante. Project Manager, né, tem várias diferentes áreas que todas elas têm vagas lá fora. Claro, tem algumas áreas que estão um pouco mais que outros, mas tem. Não é algo impossível mais hoje em dia. Claro, você tem que saber como achar e como abordar e como estar preparado para poder abordar essas empresas e falar com essas pessoas, certo? Um pouquinho mais sobre mim. Eu aprendi HTML, CSS e JavaScript. Para poder entender melhor a cabeça do dev, né, entender melhor esse mundo de desenvolvimento, algumas pessoas me perguntam: você é dev? Não programei, mas eu já mexi um pouco, já fiz algumas tarefas para fazer uma página não é responsiva, como chama? Enfim, já mexi um pouco, mas só mais para entender como que funciona esse mundo, certo? Também aprendi sobre low code e eu também aprendi sobre o Scrum. Em relação ao Scrum, eu fiz um pequeno curso, e isso me ajudou a entender mais também como que funciona a mente do dev, como que é o dia a dia. E além de português, eu também falo espanhol, e eu aprendi francês e italiano. E aí você fala, poxa, Oscar, você já sabe inglês, para quê, né, outros idiomas? Eu queria entender também como que é ser aluno. Eu não sabia nada de francês, não sabia nada de italiano, e aprendi esses idiomas para poder me colocar no lugar do aluno, para poder falar, olha, eu sinto essa dificuldade, isso é difícil, nessa situação difícil, e assim poder ensinar melhor, certo? Então, aí está um pouco sobre mim em relação também às vagas no exterior. Eu, na mesma época que eu comecei a pesquisar sobre a área de desenvolvimento de software, eu também me aventurei e eu abri uma empresa com uma amiga minha, se chamava Simia Mendal Solutions,
e a gente não era para TI, mas era para engenheiros. E nosso foco era para a Austrália. E nós enviamos uma brasileira, uma engenheira brasileira para a Austrália. E no começo da pandemia, nós iríamos enviar um indiano também. Só que havia pandemia e aí mudou as coisas e agora ele está trabalhando. Na época ele estava trabalhando remoto, mas agora eles conseguiram transferir ele para lá e agora ele também está trabalhando lá. Então, nessa parte, eu aprendi a como fazer as entrevistas em inglês. Meu foco era ajudar na parte de testar o inglês dos candidatos, especificamente para ver se eles conseguiam falar, se comunicar no idioma, certo? Então, isso é um pouco sobre mim. Então, vamos direto ao ponto. Então, para quem é esse curso, certo? Eu sei que trabalhar no exterior é, né, algo muitas pessoas querem trabalhar de casa, mas o foco desse curso ele vai ser para as pessoas todos que fazem parte do time de desenvolvimento de software. Então, pessoas como gerente de projeto, analista de sistemas, desenvolvedor, programador, arquiteto de software, designer de UI, designer de UX, engenheiro de teste, analista de qualidade, engenheiro de DevOps, engenheiro de software, de suporte, Scrum Master e analista de dados. E aí você fala, poxa, eu não estou aqui. Então vou embora. Não necessariamente. Muitas das dicas que eu vou dar aqui, por mais que eles sejam específicos mais para a área de desenvolvimento, mas muito dele você pode usar em outras áreas. Só que vai depender da área que seja, certo? Vamos supor, a área de engenharia seria algo que seria possível, certo? Ou a área deixa eu pensar aqui. Vendas, talvez não, infelizmente, certo? Mas a questão de como se preparar, né, em relação às entrevistas, a questão de como preparar seu LinkedIn, que é algo que nós também vamos aprender nesse curso, tudo isso dá para você, independente da área que você esteja, tá? Mas o foco realmente vai ser a esses profissionais, tá bom? Alright. Então, e Product Owner e Scrum Master, ok? E Líder Técnico, faltou esses três aqui, ok? Então, em relação a experiência, né? Aí tive várias perguntas das pessoas. Em relação à experiência, Oscar, tem vagas para que tipo de profissional, né? Então nós temos vários níveis, o junior, o pleno, e o pleno é algo interessante para muitas vagas lá nos Estados Unidos e acho que no geral, não só nos Estados Unidos. O pleno não usamos tanto, certo? Nós falamos só software developer, só o nome e a ideia isso já é pleno, tá? Se você ver mid de metade, aí você pode usar isso como pleno, tá? Mas para esses três níveis de experiência, tem vagas, certo? Obviamente, para senior, quem tem mais experiência, eles vão ter mais uma busca maior, por se dizer, certo? Mas nada que você pode virar pleno, ou você é pleno e pode virar um sênior dentro da empresa, certo? Também, para junior, tem empresas que contratam júnior? Sim, tem empresas também. Não, de novo, não são tantas quanto o sênior e o pleno, mas existe essa possibilidade, tá? Em relação à idade também, algumas pessoas me perguntaram sobre idade. Lá fora, nós temos uma cultura diferente. Nós não vemos idade como algo para se discriminar. E em algumas empresas, eles até apreciam, por se dizer, uma pessoa mais idosa, porque ela tem mais experiência. E ela acaba resolvendo problemas que talvez uma pessoa mais jovem ainda não tenha experiência ainda. Então, mas não tem essa coisa de, você está com 50 anos, está com 60 anos, 70. A experiência é o que eles buscam, é a experiência para a vaga específica que eles buscam, certo? Mas em relação às pessoas jovens, Oscar, não tem preconceito? Não, é aquela coisa, dependendo da empresa, se eles entendem que, olha, eu preciso investir no futuro, vou investir nessa pessoa, e a ideia é, obviamente, ter um lugar para ela poder crescer e evoluir dentro da empresa, e isso que eu vou dar para ela, vou ter um investimento disso, certo? Mais uma pergunta também que as pessoas perguntaram em relação aos requisitos lá fora e aqui. Por mais que lá nos Estados Unidos a tecnologia ela é mais ou menos 5 anos na frente, certo? Mas tem Java lá, tem Java aqui. Tem JavaScript lá, tem JavaScript aqui. É muito em relação ao código, por mais que pode ter algumas coisas mais avançadas, eu acho que é algo que dentro da área de vocês,
Por mais que você tem que, às vezes, tem que se atualizar, não é algo que vai atrapalhar, certo? Vamos supor, eu tenho 5 anos com Java e eles lançaram um novo sistema lá, algo assim. Você já conhece Java, não é algo tão diferente, tão fora, certo? Então, eu tenho inclusive, a gente tem uma aluna que ela é iOS developer e ela não trabalhou no novo iOS e ela se candidatou para uma vaga no exterior e eles continuaram com o processo dela. Ainda está em processo, mas as coisas parecem que vão para frente. Mas eles não era algo que atrapalhou de ela poder, olha, não tive a oportunidade, mas eu conheço bem a iOS, conheço bem os ambientes, conheço tudo. Então é algo que tem lugar para crescimento, mesmo que eles tenham algo, mesmo que eles tenham tecnologia mais para frente, certo? Perfeito. Agora, os lugares onde estão as vagas, certo? Então, para ser sincero, tem vaga no mundo todo, mas essas vagas remotas, né, ganhar em dólar, em outra moeda, uma moeda mais forte, você vai achar nesses países. Então, na Europa, no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos. Agora, nós temos duas diferenças. Alguns lugares, eles vão querer que você vá e se mude para lá. Outros lugares vão ser remoto, tá? Então, vamos começar com os Estados Unidos. Estados Unidos, esse país ah, é raro e às vezes difícil de você conseguir um visto a trabalho no mundo de TI. Mais fácil é você tirar um visto, esqueci agora o número, mas é o visto de que você demonstra que você é um talento especial que os Estados Unidos precisam. Inclusive, tem algumas empresas que elas fazem especificamente isso, e é mais fácil você fazer isso, certo? Ou se você trabalhar em uma Big Tech, por exemplo, Facebook não, a Meta, ou o Twitter também, o X, tá todo mundo dando de nome. É, a Tesla, enfim, essas empresas grandes, e eles verão, olha, eu preciso de você. Essas empresas, sim, elas vão custear, isso, é B2NW, isso. Eles vão custear, porque realmente é caro, é muito caro. E, em teoria, os Estados Unidos, eles são diferentes de Austrália e de Canadá, onde os Estados Unidos não necessariamente precisam de pessoas físicas lá. Eles precisam da mão de obra, né? Mas as pessoas fisicamente lá não é algo da necessidade dos Estados Unidos, certo? Agora, vagas internacionalmente, certo? Os Estados Unidos vai ser o lugar para você achar essas vagas. Ah, eles não têm problema em relação a, vamos supor, a empresa no Havaí e você está no Brasil. Algumas empresas elas podem ser um pouco chatas em relação a isso, mas a maioria entende, olha, temos mão de obra. Não sei se vocês sabem, mas os indianos são muito usados em relação ao seu trabalho para, como chama isso? Tech support, serviço. Ixi, agora eu esqueci no português. Mas para ajudar com problemas de, vamos supor, Google. A Google usa bastante os indianos para o suporte técnico, isso. E eles estão no outro lugar, outro horário, né? E mesmo assim eles ainda conseguem bastante trabalho, certo? Então, essa questão de fuso horário realmente é algo que depende da empresa, cada empresa é diferente, certo? Mas espalhado para os Estados Unidos tem muitas empresas que agora contratam por fora. Tem uma questão também, que às vezes é confuso. A vaga está lá remoto, só que está remoto só pro Texas, ou só para Oregon, ou só para Utah, que seja. Então, tem algumas empresas que a parte é ignorância, elas não sabem como é contratar uma pessoa de fora. E outra questão também pode ser o inglês. Eles podem ter medo essa questão de inglês. Se eu não consigo entender a pessoa, enfim. Então, tem essa questão e a gente vai falar mais sobre as vagas daqui a pouquinho, tá? Em relação à Austrália e Canadá, esses dois países, eles para muitas áreas, não só a área de tech, mas eles contratam pessoas e eles pagam visto. Tem muitas empresas que fazem isso, certo? Por quê? Eles precisam de pessoas. Lá, essa questão de ter filhos, de não ter filhos, né? Afetou muito esses dois países. Então, eles estão tendo problema de ter pessoas jovens no país. Então, o governo incentiva
as empresas com visto. Algumas empresas o governo até ajuda a custear, outras empresas elas simplesmente fazem por elas mesmas, certo? Então, esses dois lugares para você se candidatar para uma vaga, para morar lá, para viver lá, eles são lugares que vão ser bons. A Austrália, eu acho que seria o mais parecido o Brasil. Então, quem gosta de manter quem quer manter o clima, né? Os australianos, eles são frios, tipo os americanos, então vocês vão sentir a falta desse calor brasileiro, certo? Mas o calor em si do local é bem parecido, certo? O Canadá, ele tem a questão do frio. Então, eu sei que às vezes você fala, eu gosto de frio, mas lá é frio pra caramba. Então, se você aguenta o frio, beleza, aí você fala, mas é o frio tipo aqui? Não, lá as casas, tudo é feito para poder aguentar o frio. Mas a questão de você ter que acordar meia hora antes para você ligar o seu carro para tirar neve, a questão de você ter que dirigir devagar, levar meia hora. Aqui em São Paulo tem a questão do trânsito no geral, né? Mas lá, tipo, meia hora tem de trabalhar devagar para poder chegar no trabalho. Então tem essas questões, certo? Portugal. Então vamos agora para a Europa. Portugal, eles contratam brasileiros, eles querem que as pessoas vão lá, eles também têm a questão de precisarem de pessoas lá. Mas Portugal, eles não dão os melhores salários, mas eu diria que Portugal seria um pé na porta, por se dizer. É uma entrada na Europa. Você estando lá, você fica lá 1, 2, 3 anos na empresa, e aí você tem toda a Europa para você poder explorar. Tem outros países para poder se candidatar para vagas. Olha, já estou no Portugal, ó, eu posso ir para a Alemanha. Eu posso ir para a Itália, eu posso ir para a Polônia. Enfim, você pode mover. Polônia também, eles têm muitas vagas onde eles contratam para você ir lá, morar lá. É, Noruega, Países Baixos também tem. A Alemanha, eles fazem mais online. A Irlanda, algumas empresas também, eles contratam para lá, algumas são online. Então, é muito relativo na Europa. Se você for abordado por uma empresa, olha, quero que você venha para cá, não se estranha por países europeus, tá? Mas também tem empresas que eles, não, a gente não faz o visto. Tem algumas empresas também que eles falam, olha, vem para cá, ah, meio que você se vira para vir para cá e quando você chega aqui, aí a gente pode fazer o visto. Então tem vários não, tem algumas formas que eles também fazem para poder ah, meio que tirar um pouco desse custo deles e aí você em teoria você paga, mas não é algo incomum também na Europa de você poder morar e morar lá, certo? Em relação ao nível de inglês, certo? Essa também é uma outra dúvida. Ah, um grande problema que nós temos hoje em dia é que muitas empresas elas colocam fluente ou avançado, só que elas não sabem o que isso quer dizer. Quer dizer, não, eles não estão interpretando o que eles querem dizer para os candidatos, certo? Isso é a maioria das empresas. Claro, tem algumas empresas que elas são um pouco chatas e realmente querem esse nível, mas na maioria, o que que é fluente e o que que é avançado para eles? Uma pessoa fluente e avançado é alguém que consegue se comunicar? Em que questão? Eu escuto e você, eu escuto o que você fala e você entende o que eu falo. Isso quer dizer que está livre de erros? Está livre de traduções erradas? Está livre de ah, talvez você fale, nós vai para o restaurante, certo? O gringo, quando vem para o Brasil, ele fala desse jeito, o que que você faz? Tá bom, vamos. Ele está falando ele tá falando português, uau, né? E quando os brasileiros falam inglês errado, ai meu Deus do céu, como assim? Então é algo que é muito relativo, certo? O que que eu sempre indico? Faz a entrevista, não fale a respeito do nível de inglês, tenta meio que se esquivar, porque muitas vezes a pessoa ela não tá se importando nisso, ela quer saber o quê? Você fala comigo, você me entende? Perfeito. Você se faz ser entendido e é isso que ele quer de você, certo? Então não fique tão preso em relação aos níveis. Obviamente, se a pessoa ela fala, olha, preciso que você faça essa avaliação, meu cliente ele é bem
bem chato em relação a isso, aí pode ser que seja que você precise mesmo de fato desse nível, certo? Mas não deixe isso atrapalhar de você conseguir, tá? Mas, obviamente, você tem que ter uma comunicação. Agora, vamos supor, eu sou intermediário, me falta praticar, certo? O que que eu indicaria? Ah, tem vários diferentes tipos de empresa, mas eu indicaria você trabalhar numa empresa multinacional, porque a exigência do inglês vai ser baixa, porque você vai falar com chinês, você vai falar com russo, você vai falar com alemão, vai falar com pessoas de vários lugares do mundo, e a comunicação é em inglês. Então a exigência vai ser menor, porque não é um monte de americano que, não, ou britânico que, não. Ah, o americano, nada contra os britanos, tá, gente? Mas o americano, ele é uma pessoa que a gente é impaciente. Mas nós não não ficamos com picuinha com seus erros, certo? É só tem a gente tem uma grande dificuldade de, se você começar a falar, ah, my name is Oscar, pum, eu sumo, eu desapareço. Eu não tenho paciência para isso. Mas se você falar, my name Oscar Izzy, I'm 32, I like work in United States. Pronto, tá tudo errado, mas eu entendi o que você quer dizer e eu vou continuar conversando. E se eu não te entender, eu vou falar, could you say that again? Or can you repeat? E aí eu vou tentar entender o que você está falando. Que o inglês é uma língua tão simples que mesmo você errando para o americano, o americano também fala errado. Então é algo que você não fique tão preso. Às vezes a gente fica tão preso com a questão do nível de inglês, mas às vezes, vamos supor, você não tem a quantia de tempo que eles precisam. Ou às vezes você não passa no teste técnico, às vezes você fica tão preso no inglês que você não. Poxa, vou estudar a parte de testes técnicos. Eu tive um aluno que ele fez 20 entrevistas antes de fazer o curso de inglês para devs. Depois ele fez mais, se eu não estou enganado, 10 entrevistas. Quando ele chegou no terceiro ou quarto, ele começou a ter feedback, falou, olha, seu inglês é ótimo, mas você não está passando os testes. E os testes que eles estavam fazendo era teste de algoritmo. E ele, de fato, não estava, ele falou, cara, não, eu tenho que estudar esse negócio de novo para poder lembrar como era. Ele começou a estudar, aí ele passou, certo? Olha, em relação a o que que a gente vai aprender nesse mini curso. Então, um- como chama isso? Agora esqueci a palavra. Então, como você vai conseguir uma vaga no exterior com o inglês que você já tem? Como se preparar para entrevistas em inglês? Como preparar seu CV para você se candidatar para vagas no exterior? Como arrumar seu LinkedIn para ser achado por recrutadores de gringos? E como você vai melhorar seu inglês de devs para você poder passar nas entrevistas? Ok? Então, esse mini curso, a meta vai ser te ajudar com todos esses pontos, tá? O que que você sempre tem que lembrar? Sempre que você vai fazer qualquer coisa na vida, você tem que tomar muito cuidado com uma coisa, que é a sua atitude, certo? Quem já tem um colega ou alguém que você fala algo e aí ele fala, mas se chover, mais se isso, mais se aquilo, mais se aquilo. Todo mundo conhece alguém negativo, certo? E como que é essa interação com essa pessoa negativa? As coisas são tudo cinza, as coisas são ruins, tudo é triste, tudo é mal, certo? Então, quando você tem uma boa atitude, o que acontece? Você consegue fazer as coisas, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui, e aí, se vocês quiserem responder aqui no chat ou abrir o microfone, aí vocês respondem, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui. Tem um senhorzinho de 90 anos, o maior sonho dele é aprender inglês. Finalmente, ele conseguiu um intercâmbio. Ele guardou dinheiro para ele poder ir para esse intercâmbio. Ele está muito animado, está muito feliz para poder ir. E ele vai. Tem um adolescente que também vai. Os pais desse adolescente enviaram ele para ir, mas ele está nem aí. Quem você acha que vai ter o melhor aproveitamento desse intercâmbio? Quem vai aprender o melhor, aproveitar o máximo? Quem você acha? O senhorzinho ou o adolescente? Escreve aí no chat o que que você acha. Ok? Ninguém acha o adolescente? Ninguém acha isso.
Ok, muito bom. Isso mesmo, o senhorzinho. Por quê? Porque ele quer aprender. Ele tem uma boa atitude, certo? Se a gente tiver uma boa atitude com as coisas, por mais que ficam ruins, a gente consegue, certo? Então a gente vai falar de alguns pontos, algumas questões de atitude que você tem que tomar muito cuidado, tá? Então, a primeira coisa, a gente tem algo chamado Mongrel Complex. Alguém já ouviu essa expressão? Se sim, levanta a mão. Mongrel Complex. Nunca ouviu, ok? Ninguém? Vamos ver aqui no português. Síndrome do vira-lata. Nós temos uma tradução disso para o inglês. Eu também fiquei surpreso, mas nós temos a tradução e o que é interessante, quando você procurar, ele vem do Brasil mesmo. Ele é uma expressão brasileira que a gente aprendeu, certo? Mas esse síndrome do vira-lata, quem já ouviu falar sobre o síndrome do vira-lata? Ou quem já sentiu isso na pele? Ou quem, poxa, tem esse peso às vezes que acontece, certo? O que acontece? Isso é algo muito cultural, certo? E é algo que também tem a ver com o síndrome do impostor, enfim, muita coisa psicológica. Mas o que acontece? É algo que você tem que lutar o tempo todo e precisa lembrar, não, eu sou um ótimo trabalhador. Não, eu mereço ganhar dólar. Eu mereço trabalhar lá fora. Eu mereço coisas melhores, certo? Porque se você deixar isso tomar conta de você, o que acontece? Você não vai você não vai fazer aquela primeira entrevista, você não vai nem procurar vagas no exterior, você vai se contentar com, tá bom, tá ótimo, certo? E não vai ter uma ambição, certo? Então isso é algo que você tem que ser introspectivo e tomar muito cuidado e sempre mudar esse ponto de vista e falar, não, eu sou brasileiro, mas isso não quer dizer que eu não mereço o melhor, certo? Lá fora, o brasileiro é muito bem visto em relação a trabalho. Claro, a questão de carnaval, essas outras coisas, aí já vai estudar lado turístico, tá? Mas em relação ao trabalho, brasileiro é muito bem visto como trabalhador, vai lá, faz as coisas acontecer, ah, né? Não é um povo que você tem que se preocupar se vai trabalhar ou não vai, certo? Então, muito do pessoal que vai trabalhar lá fora, para a de TI, são bem vistos nessa questão. Então, já tem isso na cabeça de vocês? Opa, eu sou bem visto lá fora, perfeito, já uso isso como gás para te ajudar beleza, eu vou procurar vaga no exterior, vou fazer as entrevistas, tá? Segunda coisa, quem tem medo de falar inglês? Levanta a mão. Ok? Na hora que vai falar, começa a suar frio, aí, ai meu Deus do céu, ok? Muitos aqui. Eu preciso que vocês parem de ter medo de falar inglês, gente. Eu sei que é fácil falar, tá? Mas é algo que vocês têm que parar, porque esse medo ele vai paralisar você. E aí, quando você está paralisado, você não fala. E se você não fala, você não melhora a sua comunicação, certo? Eu sei que muito disso vem de traumas, quando eu estava lá na lousa, lá na escola, e eu falei errado algo, a gente tem esse medo de não, de errar. Poxa, se eu falar errado, o que que vai acontecer? Americano, ele não vai te zoar na sua cara. Depois ele vai zoar com os colegas. Não, brincadeira, gente. Americano não zoa, tá? No trabalho, muito menos ainda, tá? Eles estão nem aí, certo? A gente não tem essa picuinha de, você tem que falar perfeito. Não, não temos isso, certo? Se você fala com um professor, não de inglês que ensina inglês para estrangeiros, mas um professor dos Estados Unidos mesmo que ensina inglês para americanos, tá bom, até entenderiam, tá? Mas no mundo de trabalho, no mundo onde vocês precisam produzir e não ser perfeito na sua comunicação, você faz o quê? Você precisa falar, certo? Vocês vão falar nós vai, nós fumo de início, e aí você vai melhorando isso. Depois não é nós vai, nós vamos. Nós iremos. E aí você vai melhorando isso. Mas se você ficar com medo, você não pratica, certo? Acredito que muitos sabem, ler e escrever é de boa. Porque, ler e escrever, eu consigo pensar, se eu escrever errado, tem o tradutor, enfim. Mas na hora de falar, vixi, meu Deus. Então é algo que, com prática, vocês precisam tirar isso de você. O que que você tem que pensar?
Imagina que você é um bebê falando inglês. Como que um bebê fala inglês? Ou português, pensa em português. Como que esse bebê fala? O bebê fica com medo. Ai, falei degliso. Ai, na lanja. Ah, papá. O bebê, ele tá nem aí. Ele só quer ser entendido, quer falar, falar, falar. Certo? Então é algo que vocês precisam tomar outro muito cuidado, certo? Exatamente, o bebê só fala, só lá, 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 certo? E não para, certo? Vocês têm que fazer a mesma coisa com o inglês, tá? Vocês vão, de início, errar as coisas, sim, mas se você não começar a fazer isso, se você não fizer a primeira entrevista e, ai meu Deus, deu branco, deu isso. Aqui na aula eu vou ajudar vocês, ensinar vocês algumas dicas para que não seja essa experiência tão péssima. Por mais que seja, a gente quer ser melhor em tudo, né? Mas pensa, quem é que começou a programar e soube tudo sobre a linguagem de programação e não fez nenhum bug? Não existe isso, certo? Então a mesma coisa com o inglês. Se você, quando você começou a programar, ou quando você começou a sua área de trabalho e você foi péssimo, né? Foi ruim, né? Você estava aprendendo. Não tem essa expectativa de quando você for falar inglês, quando você. Imagina uma entrevista de inglês. Quantas você já fez? Ah, nunca fiz nenhum. Aí você vai e faz. Nossa, foi horrível, como assim? Você só fez um. Como você espera ser bom nele? E aí você tem o inglês para entrar dentro dessa equação. Certo? Pessoal, muito cuidado, não fique com medo de falar. Tá? Outra coisa, quem aqui fica se comparado com o seu colega do lado? Ah, fulano ali, nossa, o inglês dele é muito bom. Ah, fulano ali, nossa, eu queria falar com ele. Puxa vida, eu queria ser assim. O problema de você ficar olhando os outros, em vez de você olhar você, você fica criando expectativas falsas que não existem. Certo? Eu sou americano. Qual a diferença do meu inglês e o de vocês? O que que vocês acham? Alguém tem um chute? Meu inglês e o seu inglês, qual a diferença? Ok? O que que é esse abismo? Tempo, ok. Que mais? Tempo. Prática, exatamente. Mais nada, gente. Eu não sou mais especial que vocês, meu cérebro não é melhor que vocês, nada disso. A única diferença é prática. Eu não diria um abismo, acho que isso foi bem, bem demais. Não sou tão velho, tá, gente? Só tenho 30 anos. Mas é prática, mais nada, certo? Então, o que que vocês têm que, em vez de você ficar olhando os outros, você tem que olhar assim, tá, como que eu posso melhorar? Sempre se olha com você ontem. Então, alguém falou que fiz meu primeiro e travei. Pega esse que você travou, usa ele como um benchmark. Beleza, vou fazer a outra. A outra eu consegui falar. Fazer mais um. Ah, consegui ser entendido. E aí você vai se comparando com você. Porque se você se comparar com seu outro colega lá, você não vai melhorar. Você vai ficar sempre triste, sempre mal, sempre ruim com isso. Certo? Quem aqui está esperando o momento certo e perfeito? Ah, vou esperar quando o meu inglês estiver muito bom e aí eu vou fazer uma entrevista em inglês. Alguém está esperando isso? Tá aqui, opa, peraí, eu vou esperar um ano, daqui 6 meses, não, vou fazer uma aula particular, vou fazer enfim, você vai dando essa desculpa, desculpa, desculpa. Quando que isso vai acontecer? Tem uma previsão de quando isso vai acontecer? Ok, tá esperando os retornos, ok, algumas pessoas, ok, alguém falou nunca. O que acontece? Se você ficar esperando o momento perfeito, esse momento perfeito nunca vai chegar, gente. Tá bom? Infelizmente, não existe nada perfeito. Ok? O que que existe? Vai e faz, certo? Claro, você tem que se preparar, né? Você não vai só de cara, que às vezes isso é traumático, certo? Mas você vai se preparando e vai fazendo, preparando, fazendo, preparando, fazendo, preparando, fazendo, tá? Se você ficar esperando, vou esperar daqui um ano, quando eu tiver melhor. Daqui um ano vai mudar as oportunidades. Daqui um ano você vai virar uma outra pessoa. Daqui um ano talvez você não é mais aquilo. Faz sentido? Então, faz agora e vai melhorando conforme você vai fazendo, tá? Então, como você vai conseguir uma vaga com o inglês que você já tem? A gente vai falar de alguns passos e como você vai se preparar para essas entrevistas, ok? Então, esses 3 passos aqui, primeira coisa que você tem que fazer é um CV template em inglês.
Ok? Se vocês quiserem anotar isso aqui, podem anotar. Ah, como é que eu vou fazer? Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, eu vou compartilhar com vocês todos amanhã. Amanhã, depois da aula, eu vou compartilhar todo esse conteúdo com vocês. Mas, se vocês quiserem fazer anotações, podem. Também a aula está gravada, tá? Mas a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um CV template. O que é template? Esse CV, você tem que ter todas as suas informações da sua experiência que tem a ver com a área de tecnologia, com a sua área. Nada tipo, eu era office boy 5 anos atrás ou 10 anos atrás. Eu era atendente, nada disso, só da tecnologia. Tá? Depois, a gente precisa achar as vagas certas. O que acontece? Tem um monte de vagas, tem um monte de lugares, né? Poxa, como que eu acho a vaga certa, tá? Tem alguns sites que, infelizmente, eles colocam lá um monte de vagas e são duplicadas ou demoram para eles abaixar. Então, sites como ah, nossa, agora eu esqueci. Não, não é o Glassdoor. O Glassdoor também tem um pouco disso, não tanto. Nossa, agora eu esqueci. Mas tem dois sites. O que eles fazem? Ou eles duplicam, ou eles esquecem de baixar. Então, vamos suportar lá 300 mil. Poxa, nossa, um monte de vaga. Eu diria, pega aquilo pela metade. E aquela metade, tá bom, tem 150. E se você quiser funilar mais ainda, tem 75, 74,5, enfim. Ah, mas o que você tem que sempre lembrar? Por mais que tenha duplicados, quantas vagas você precisa? Quem pode me dizer quantas vagas você precisa? Isso. Uma. Se tiver lá 100 vagas, você precisa de quantas? Uma. Se tiver 50, tá vendo? Você só precisa de uma dessas vagas, certo? Então, independente dos números que tiverem lá, a gente tem que ver outros pontos, tá? Não é um monte, tá falando com alguém? Não lembro se a pessoa está aqui ou não. Tava falando sobre a PHP. E aí num site lá tinha, acho que 100 ou 200, algo assim. Aí depois eu pesquisei alguns e falei, olha aqui algumas vagas que são internacionalmente, são remoto, que seria um bom fit para você. Então, você tem que saber como achar essas vagas e a gente vai falar sobre isso, tá? Também, depois de você fazer o template, você tem que fazer um CV cola, de acordo com a vaga. Já vou explicar isso daqui a pouquinho, tá? Depois a gente tem que treinar esse conteúdo do seu CV e depois você vai enviar esse CV para as empresas. E não só isso, tá, gente? O que acaba acontecendo? Enviei meu CV para várias empresas. E aí você fica lá esperando. E aí o que acontece? Ninguém te chama. Por quê? Naquela mesma vaga deve ter lá uns 200 pessoas também competindo com aquela vaga. Se você não abordar o Tech Recruiter, ou se você não abordar o gerente de RH, poxa, vai ser só mais um, certo? Mas também lembre-se, a gente vai aprender como fazer um CV que vai fazer a pessoa olhar, opa, eu quero falar com você. Você é um especialista, você não é só mais um, certo? Mas você tem que fazer tudo do seu lado para você conseguir essa vaga, tá? Depois você vai fazer as entrevistas. Sempre que você fizer entrevista, você tem que gravar essa entrevista, tá? Por quê? Duas razões. Primeiro, para você avaliar seu inglês, certo? Talvez tenha alguma pergunta que a pessoa falou também e você não entendeu. E aí você fala, vixe, o que que ele falou? Você volta e assiste agora não tenso, né? Agora calmo, e aí talvez você consiga ouvir, certo? Não estou conseguindo ouvir, tem um sotaque. Você pode usar o Google, ele tem lá uma ferramenta no Docs, para ele escuta você falando, coloca o áudio da sua gravação, e põe lá a parte que a pessoa está falando, ele vai transcrever o que a pessoa falou. Claro, se for o indiano ou chinês que tem um sotaque muito forte, talvez o Google não pegue, mas ele é até bem bom, fiquei surpreso de tão bom que ele é, e ele vai pegar essas palavras que a pessoa falou que você não entendeu. Faz sentido? Então, essas duas razões para você gravar todas as suas entrevistas, tá? Outra coisa também, melhorar cada entrevista. Então, não adianta você fazer um monte de entrevistas e você não melhorar, certo? Então, cada entrevista ele tem que ser algo para você se medir, opa, como foi essa entrevista? Como foi dessa vez? E aí você vai melhorando a cada vez. Bom? Então vamos. Tem mais. Perdão. Então, como que a gente vai fazer o CV? Então, primeiro ponto, ok? Então, antes de qualquer coisa, tá, gente? Antes de você fazer qualquer entrevista em inglês, e eu, inclusive, acredito que você também pode fazer isso no português, mas você precisa perguntar e pedir e demandar essas três coisas ou você não vai para frente, tá? Que o quê?
Primeira coisa é feedback. Quem já fez entrevista e a pessoa sumiu, desapareceu, nem falou não, ou falou não e não falou por quê? Chato, é muito chato, é péssimo. Por quê? Primeiro, você não sabe se você não foi bom o suficiente, você não sabe se tem algo que você tinha que melhorar, você não sabe de nada, certo? Você perdeu seu tempo, porque você precisa, tá, como que eu posso melhorar para uma vaga como essa em outro lugar, certo? Então, de início, você precisa pedir feedback para o exterior. ah, Estou generalizando, obviamente, certo? Mas para o exterior, quando você perguntar desse jeito, você se compromete a me dar feedback honesto depois da entrevista, independente de eu ser aceito ou não. Se você colocar desse jeito, a chance da pessoa falar não, sumir, é muito baixo. Para o americano, a gente tem algo dentro da gente, por mais, de novo, generalizando, certo? Mas a gente não meio que dói, machuca eu falar para você sim e depois eu mentir na sua cara, certo? Então, óbvio, de novo, estou generalizando, pode ter um outro americano que faça isso, mas a gente tem algo que não. Eu, pelo menos vou dar o meu mínimo, mas para não mentir para você, tá? Outra coisa, olha aqui do jeito que tá aqui escrito salary range. What's the salary range? Qual é a faixa salarial? Se você perguntar salary, ninguém vai te responder. Por quê? Eu não te conheço. Como que eu vou te falar para você quanto que eu vou pagar você se eu não te conheço? Certo? Então eu não vou não vou te dar uma expectativa sem te conhecer, certo? Agora o range, que é a faixa salarial. Opa, aí eu posso falar para você, olha, o faixa salarial é US$ 80.000 por ano a US$ 100.000 por ano. Aí você vai avaliar, opa, faz sentido ou não faz sentido, tá? As faixas salariais no exterior também, eles são geralmente por hora, não, por ano, anualmente. Eles pegam um ano e dividem em 12, né? Aí você divide por 12 para você saber quando que é por mês ou por hora. Mensalmente é meio raro, meio esquisito. Não é que é esquisito, mas ou a gente fala por hora ou o ano. Geralmente que você vai ver as vagas, tá? Mas esse range, a empresa é séria, tá? Não tem dificuldade, o problema de você responder. Eu sei que aqui no Brasil tem meio que uma briga. Ah, qual a sua expectativa? Qual a sua faixa, né? Fica aquela coisa, né? Brigando para saber quem vai falar primeiro, né? Mas lá fora você já fala isso para a pessoa e ela vai falar para você, certo? Se ela perguntar para você, olha, o que que você está esperando? Obviamente você tem que ter um valor específico. Olha, eu aceito esse valor aqui, menos que isso eu não aceito. E tranquilo, certo? Também, se a pessoa não te der isso, vamos supor, alguém te mandou uma mensagem no LinkedIn. E aí, geralmente, eles mandam o job description, tá? Aí você já tem, certo? Mas, pensando no lado que você está buscando vagas, você precisa desse job description, certo? Ah, Sempre você precisa dessas três coisas. Sem falta, não pode esquecer nenhuma dessas coisas. Por quê? Se você não tiver feedback, você perde seu tempo. Se você não souber quanto que você pode ganhar, você perde seu tempo. E se você não souber para que é a vaga, né? Alguém já recebeu um recrutador ah, perguntando se você quer uma vaga para Java e você é JavaScript Developer. Alguém aqui do JavaScript que já passou por isso? E aí você fala, sério? Você nem pesquisou, nem olhou? Às vezes não é nem isso. Às vezes no seu LinkedIn você estudou Java 5 anos atrás, você fez alguma certificação de Java. E aí o que que eles fazem? Em vez de dar uma olhada de verdade no seu CV para ver, não, ele é JavaScript, ele não é Java. Eles vão, opa, tem Java lá, vou falar com você. Então, às vezes, é essa a questão, certo? Mas se você tiver lá o job description, opa, combina comigo, perfeito, podemos conversar aí para frente, tá? Espera aí, tá indo. Então, outra coisa. Então, nós falamos sobre o CV, ah, CV, vamos chamar de banco de dados, tá? O CV modelo. Como que esse CV tem que funcionar? Então, este CV, ele vai ser ah, sua autobiografia, por se dizer, tá? Nele você vai colocar todas as informações sobre você, certo? E como eu falei, nada de vendas, de telemarketing, nada disso, tá? Todas as informações de todas as suas experiências, do junior até senior, tá?
Para algumas pessoas vai dar 2 páginas, para alguns 3, 4, 5, para alguns talvez um, mas aqui é onde você vai encher o bucho. Não, não, não. Essa daqui vai ser sua experiência mesmo, Angélica. Toda a sua experiência, toda a sua experiência da sua carreira, certo? Nesse CV. Calma aí. Esse CV você não vai enviar para ninguém, tá, gente? Esse aqui vai ser o seu banco de dados, tá? Eu já vou explicar o que que você vai fazer com ele, tá? Como que ele vai funcionar? Então aqui nós temos um exemplo. Esse template depois eu vou disponibilizar para vocês para poderem usar, tá? Mas olha aqui, ele tem foto, ele tem ah, alguma coisa chamativa nele? Ou ele é bem simples e direto ao ponto? Alguém está achando, nossa, está muito simples, como assim? Como você fez um CV assim, Oscar? Esse é o padrão estrangeiro. Esse é o padrão que você precisa ter, tá bom? Palavras explicando suas experiências, só, nem foto que tem, eu indico nem colocar foto, tá? O que acontece? Tem robozinhos que veem seu CV, e se você tiver uma fonte diferente, uma fonte estranha, se tiver uma cor diferente, se tiver, enfim, coisas aqui, eu já vi você ver que a pessoa fez em linguagem de programação, é bacana, a ideia é bacana, né? Faz você destacar, mas para o robozinho atrapalha. Muitas empresas usam esse robozinho e se atrapalhar, eles descartam, certo? A maioria. Ok? Ah, mas você vê, direto ao ponto, explicando, falando, você consegue ver as palavras-chave, tem todas as tecnologias exatamente desse jeito que você quer, ok? E aí você vai colocar todos, aqui só tem uma página, não dá para colocar várias, né? Mas aí você vai colocando, colocando, colocando tudo, ok? Deixa eu pedir. Beleza. Agora, esse template que você vai fazer, esse banco de dados, eu voltei, deixa eu voltar, perdão, foi o lado errado, ok? Beleza. Aí, que informações e de que jeito que você vai colocar esses dados no seu CV? Ok? Tome muito cuidado, muito, muito, muito cuidado. Não fale, por favor, um, fui responsável. I was responsible for, tá, gente? O ser responsável no inglês, ele quer dizer que você é o guardião daquela coisa. Você tem você é legalmente responsável por aquela coisa. Isso é uma jargão, eu acho que seria do português, para CVs. Por favor, deleta isso do seu vocabulário no inglês, tá, gente? Tem várias outras palavras que você pode usar, tá? Mas isso é algo que eu vejo muitos CVs, foi responsável, foi responsável, não faça isso, tá? Outra coisa também, tome muito cuidado de ser repetitivo. Então você vê aqui, eu usei developed uma vez, não usei mais. Eu usei conducted uma vez, não usei mais. Eu usei optimize uma vez, usei aqui embaixo uma segunda vez. Mas você vê, não é visivelmente ele é atrativo, eu consigo ver as palavras. E vocês perceberam que aqui também ele está no passado e ele está acho que é a primeira pessoa, eu, certo? Terceira pessoa tem algo de errado? Não, mas não sei, pelo menos para a visão americana, a gente meio que faz você parecer que você está se gabando. Tipo, me acho. Então, ele desenvolveu, tipo, como se fosse um locutor falando para ele, certo? Não é comum isso. Então, sempre coloca no passado, né? Obviamente, as experiências que aconteceram. Para as experiências atuais, vai depender. Se você está trabalhando em um projeto ainda, vai ficar no presente. Então, se você ainda está desenvolvendo esse feature, você deixa no presente. Se você já desenvolveu, já terminou, ou já terminou o módulo, não, o projeto, enfim, aí você deixa no passado, tá? Mas alguém percebeu aqui? Tem números, tem porcentagens, tem resultados. Exatamente isso que você tem que fazer no seu CV para você se destacar. Por quê? O que as pessoas acabam fazendo? Eu desenvolvi e lancei um novo feature para para users. Pronto. Eu conduzi código extensivo e riscos ao sistema e só. Otimizei múltiplos aplicativos para velocidade. Só. O que acontece? Ah, o, o problema disso, para uma empresa, tá, você fez esse monte de coisas,
E daí? Poxa, Oscar, como assim? E daí? Empresas, quando elas vão contratar uma pessoa, elas querem resultados. Elas estão te contratando para resolver um problema, certo? E o que que você tem que demonstrar no seu CV? Que você já resolveu esses problemas que essa empresa está buscando, certo? Então, resultados é algo que você sempre tem que ter em cada uma dessas partes, tá? E aí, resultados, se você consegue números, perfeito. Porque a pessoa ela vai ler, 15%, opa, 20%. Já é algo que ela já bate o olho, olha o monte de resultados que essa pessoa fez, ok? Às vezes não dá para você colocar os números, né? Poxa, Oscar, a empresa não me falou quantas pessoas a gente engajou. Ah, não é isso. Aí você coloca muito, ou muito daquilo, ou muito disso. Aí você vai colocando onde você consegue quantificar as coisas. Então, por exemplo, aqui embaixo, otimizei aplicativos para escalabilidade. Não sei se está certo. Ah, e tivemos mais de 100K pessoas. Isso é um número. Não é, por mais que não seja exatamente o resultado em si, mas conseguimos falar com 100 pessoas. Vamos supor, tínhamos 100 clientes e depois aumentamos para 1.000. Ou aumentamos muito, ou aumentamos 20%. Por mais que não falem números exatos, pode generalizar. Claro, não coloque informações que não existem, tá, gente? Por favor, tá? Mas tenta quantificar o máximo que você pode esses números e falar. Também, vocês viram que tem as tecnologias. Não tem aqui JavaScript, tem aqui Google Books, tem aqui, deixa eu ver aqui, HTTP, cookies. Então a ideia é você também colocar todas as tecnologias dentro do seu CV para a pessoa saber, opa, essa pessoa é disso, é daquilo, e ela já vai saber que você é exatamente esse tipo de desenvolvedor, desenvolvedora, ou em relação ao Scrum. Você vai falar os tipos de reuniões que você já fez, os tipos de projetos que você já trabalhou, enfim. Independente da sua área, você tem que colocar todas essas informações o máximo possível, certo? Alright. Agora, vamos para como achar as vagas, ok? Então, eu vou, novamente, esses links eu vou compartilhar tudo com vocês. Deixa eu só pegar aqui. Aqui. Deixa eu baixar aqui. Beleza, então, primeiro lugar de você ir é o LinkedIn. Ah, LinkedIn, eu acho que por ele ser a ferramenta mais conhecida por isso, ele é um bom lugar de você poder procurar. Só que você tem que saber como procurar no LinkedIn, tá? Então, vamos colocar aqui, eu vou colocar Software Developer. Beleza. Presso Enter. Está no português, para que fique mais fácil, mas se você tiver no inglês, é a mesma coisa, só vai mudar o inglês, tá? Mas os botões são os mesmos. Então, nós vamos aqui em vagas. Depois em vagas, a gente precisa tirar isso aqui. Infelizmente, não dá para você colocar o lugar onde você quer trabalhar. Por quê? Senão esse lugar vai separar as vagas daquele lugar e muitas vezes não necessariamente vai ser remoto internacionalmente. Então, o que que você tem que colocar aqui? Você coloca mundialmente. E aqui ele ajuda a filtrar as vagas que são, em teoria, mundiais, tá? Depois disso, você precisa colocar remoto. E lembrando, esses aqui são para as vagas remotas, tá, gente? Ele vai funilar mais ainda. Aí depois nós vamos para todos os filtros. E a gente desce aqui. E olha aqui, nós temos a localidade. Aí você vai escolher os lugares onde você tem interesse em trabalhar. Aí você coloca Espanha. Perfeito. Aí tem 34.000 vagas. Lembrando, no LinkedIn, pode também ter alguns repetidos. Eu diria que deve ter talvez uns, 25. Vai que tem uns 10 aí a mais, tá? Beleza, agora nós vamos ver aqui as vagas. Então, algo que você precisa ver é, obviamente, remoto, certo? Sim, sim, também dá para você, dá para você filtrar mais coisas. O mais você vai filtrando, você vai pegando menos opções. Mas eu diria que você pode começar aqui e, e aqui já vai te dar um norte, pelo menos uma ideia de início, certo? Mas você também pode colocar, por exemplo, se você não quer trabalhar com, é, deixa eu ver aqui, not software developer, vamos supor, eu não quero trabalhar com my Java. Posso colocar um not
e aí ele vai filtrar todas as vagas que tem Java, e aí eu vou saber isso, certo? Também eu posso colocar aqui Java e eu não quero trabalhar com, sei, Django. Ou, enfim, você pode ir filtrando, você coloca um not aí, você também pode procurar, é, colocar and, e esses prompts, não sei se é prompt também aqui, mas você tem que colocar em letra maiúscula, que aí o robozinho dele ele entende, tá? Então, and software um, engineer. Engineer. Então, vamos supor, tô vendo software developer e tech lead. Você também tem essa opção. E ele vai filtrando e ele vai te ajudando a pegar essas informações. Certo? Mas vamos aqui no software developer. Isso aí é data de anúncio. Então a gente põe aqui último mês. E aí já diminuiu. Certo? Mas o que você tem que sempre olhar? Então aqui nós temos remoto, beleza, tá? Europa, Oriente Médio e África. Opa, aqui parece uma boa vaga. Mas o que eu indico? Vai até lá no final e vê se você acha worldwide, ou não worldwide, perdão, é anywhere. Se você vê lá work from anywhere, deixa eu escrever aqui rapidinho. Isso aqui vai ser a palavra-chave para você saber que é global, que você pode ser de qualquer lugar. Entendeu? Então, você vê isso na vaga, você já sabe, opa, essa é uma oportunidade que é interessante para mim, certo? Olha, pessoal, em relação ao horário, eu tirei lá o tempo. Ah, vou estender aqui até 10h30. Tudo bem para todos? Alguém perguntou se vai ser gravado? Sim, vai ser gravado. E também amanhã vamos gravar. Mas tranquilo para a gente estender até 10h30? Sim? Ok? Se alguém não conseguir, pode depois assistir gravado também, qualquer coisa, tá bom? Beleza. Ah, então vamos dar uma olhada melhor aqui. Open source. Beleza. Outra coisa também que vai ser muito bom você ver, em relação ao inglês. Ah, se eles colocarem inglês, você já sabe que, em teoria, é uma vaga para o exterior também. Então, inglês, work from anywhere. Esse remoto, qual que é o problema do remoto? Ele também está acontecendo lá no exterior, como aqui no Brasil. Remoto, bem, não. Aqui no Brasil eu acho que é pior. Eles falam remoto lá, mas tem que ser remoto no estado, ou tem que ser remoto no país. Meio que é remoto, mas, enfim, às vezes eles querem ter um pouco maior de controle da pessoa. Você está no meu país, então menos trabalho. Às vezes a pessoa não sabe como é trabalhar internacionalmente, então ela já conhece os impostos do país, enfim. Então, às vezes tem essa questão. Na minha opinião, é ignorância na maior parte do tempo, a gente. Beleza. Comfortable Open Source. Então, aqui me parece ser realmente, de fato, uma opção remoto internacionalmente. Geralmente no final eles mostram isso, não sei por que, deve ser no início. Às vezes eles colocam no início, tá? Mas aqui parece uma oportunidade. O que você também pode fazer? Você vem aqui embaixo, vê onde as pessoas estão se candidatando. Ó, tem pessoas da África do Sul, Johannesburg, Dublin, algumas pessoas. Aí você fala, pô, se eles estão se candidatando, eu acho que eu também posso fazer, certo? Sim, tem o remoto da residência também, exatamente. Beleza, vamos para um aqui. Esse daqui, Estados Unidos remoto. Então, esses daqui, infelizmente, às vezes, vai ser que você tem que trabalhar nos Estados Unidos, tá? Vamos descer aqui. Geralmente no início eles falam, aqui não está falando. Vamos aqui embaixo. Tu, 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 tu. Location dependent requires to work first remote. Tá, então aqui eles estão falando que não importa a localização, que não é isso, por isso que é remoto. Eles falam o processo de entrevista. Aqui ficou meio aberto. Nesse caso, parece que poderia ser uma opção de fato remoto, certo? Vamos aqui para o próximo. Acho que esse aqui vai ser o mesmo. Vamos ver aqui. Position mode, design description below, beleza.
Então, aqui é a parte chata, entre aspas, que você vai vendo. Mas você tem duas opções aqui. Você vai procurando. Então, se eles não falam nada, às vezes ele de fato é aberto, certo? Se eles não falam, ou se eles falam e você quer se arriscar e falar com a pessoa, e você se sente confiante com o seu inglês, eu falo, me arrisco, eu falo, mas vai nos fumo, não tenho problema em me comunicar. Se você tivesse o CV da forma que eles querem ver, se você for o cara para esse projeto, você é o profissional expert. O que que você faz? Olha, já tem empresa aberta, já trabalhei. Bem, seja honesto sempre. Se você já trabalhou para o exterior, beleza. Se não, você pode falar, ó, já sei como trabalhar para o exterior, já tenho empresa aberta e eu sou a pessoa certa para você. A gente pode falar, você tem essa chance. Você tem que lembrar, o não você já tem, certo? Deixa eu pegar aqui um outro. Eu queria mostrar um que fala que não é. Deixa eu ver aqui. Remote, flexible. Aqui. Se você ver esse daqui, 401k. 401k seria o plano de pensão. Eu não lembro se seria tipo INSS, mas é um plano de pensão que a empresa é o INSS. Se você ver isso, é uma vaga para os Estados Unidos. Não, não, não vai te servir, tá? Se você ver dental também, insurance é seguro, não, plano de saúde. Se você ver esses também, você já sabe, é uma vaga para trabalhar lá no país. Porque não tem como eles fazerem um plano internacionalmente, não tem como fazer um plano de pensão internacionalmente. Bem, existe, mas questão de custos não é viável para uma empresa nenhuma, certo? Aí você já sabe. Muitas das empresas também, eles vão ter aqui em cima, remote for, nesse caso, Texas. Remote for, peraí. Eu acho que aqui ele está falando isso. Their team is currently searching for talented. Não, deixou a desejar, certo? Mas a vaga que você quer, por exemplo, essa daqui, se eu não me engano. Aqui, we're a global company, headquartered in London. Só que eles, aqui embaixo, eles falando inglês, se eu não estou enganado. Experience. Não, tinha uma outra empresa da. Aqui. Não, mas não é esse aqui. Tá aqui. Fully remote position based in. Aí você sabe que você tem que estar nesses lugares aqui, certo? Tinha uma outra da Polônia que eu vi que eles falam aqui no final, falam, olha, aqui é internacionalmente global. Então, o inglês, se tiver o inglês, você já sabe que geralmente vai ser global. E se tiver work from anywhere também vai ser global. Certo? Beleza. Em relação também aos tipos de vagas, se a gente for colocar, não sei se vocês já viram, W2, vai aparecer aqui. Alguém já viu C2, W2? Já viu isso em alguma vaga, algum lugar? Não? Ninguém viu? Nunca viu? Ok. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer empresa para empresa. Então, seria CNPJ para CNPJ. Essas são as vagas que você quer também. Porque a empresa já entende que ela vai estar contratando. No inglês, o PJ a gente chama de contractor, que seria um contratado. Acho que não tem uma tradução exata, certo? E se você vê W2 ou C2C, Company to Company, isso também é outra coisa, é outra palavra-chave, que a maioria das vezes eles vão querer algo internacional, eles não vão necessariamente se importar que país que você esteja. Porque também, quando você trabalha internacionalmente, como que funciona? Você precisa ter uma empresa aberta, tem que ser pelo menos um microempresa, não pode ser MEI, e você manda um invoice para a empresa lá nos Estados Unidos. Aí você tem um intermediário, que às vezes a empresa ela pode ter um intermediário que pode enviar para você. Às vezes não. Às vezes você tem que achar um intermediário como. Agora eu esqueci o nome deles. A remessa online, mas tem uma outra também que eu conheci. A
A ixi, agora sim. Haskell. Ixi, agora esqueci. Husky, isso, exatamente. Husky. O que eles fazem? Eles pegam o dinheiro e eles tiram, acho que 1%, 2% e o restante é seu. Mas para os Estados Unidos, eles só precisam de invoice, certo? Só precisam, olha, eles são uma empresa brasileira, mas é uma empresa e pronto, acabou. Então é muito simples, especialmente para os Estados Unidos, certo? Muitos outros países da Europa também a ideia é o mesmo. Tem alguns que eles têm alguns já tem todo a forma de como fazer, e eles falam, olha, só preciso dos seus dados e eles já fazem também, certo? Então é algo que sempre que você vê vaga C2 ou W2, você sabe que é algo muito provável que é uma vaga para você, certo? Outra coisa também, tome muito cuidado em relação às empresas que pedem a conta bancária, que pedem seu CPF, RG. Essas empresas são scams. A não ser que você esteja mudando para o país, não tem nenhuma razão de eles ter conta bancária antes de contratar, obviamente, é algo que foge, tá bom? Se te contratou, vocês fizeram um contrato, beleza, agora precisa, a gente tem uma empresa internamente que a gente usa, que faz essa transferência, e aí eles mandam para o seu banco lá no Brasil, tem uma taxa de X que seja, aí tudo bem. Mas essas informações não são necessárias de início. Então, se você receber algo de alguma empresa assim, pode. Sempre busca também no Google, no Glassdoor também, se a empresa é verdadeira ou não. Por favor, sempre faça isso. Lá fora também, infelizmente, também tem scams. Ah, claro, para americano fazer isso, não vou dizer que é impossível, mas é algo muito improvável. Eu não sei. Scams geralmente a gente faz internamente no país, quando é algo internacionalmente, como a nossa moeda geralmente é maior, não compensa, né? Vamos supor, eu não vou. A não ser que o país tenha dólar, aí não é muito comum, tá? Geralmente, mais talvez outros países europeus tenham essa questão, mas sempre procura no Google essa empresa. No Glassdoor também, o único problema do Glassdoor é que muitas empresas, ah, não vou dizer que eles compram, né, mas eles ah, têm pessoas que falam bem da empresa, certo? Mas o bom ou ruim do Glassdoor, entre aspas, é que se tem algo ruim da empresa, você vai ver lá. Então, se a empresa agiu de má fé, geralmente as pessoas elas vão lá para poder falar mal, e se ela for um scam, você já sabe, olha, essa não é uma empresa séria, é uma empresa que não é bom, certo? Beleza, então esse é uma forma de você conseguir achar vagas. Deixa eu ver aqui rapidinho. Aqui. Em relação ao LinkedIn, ele às vezes é um pouco chato em relação aos nomes das vagas. Você coloca lá Software Developer, vai aparecer um monte de Software Engineer. Você coloca lá Software Engineer, vai aparecer um monte de Developer. Então, o buscador dele, ele generaliza, porque ele não é só o título, ele também pega, dentro do título, ele tem um buscador que ele pega toda a página e ele associa de acordo com isso. Então, às vezes, ele é um pouco chato nessa questão, certo? Deixa eu ver aqui rapidinho. So, Hire overseas. Olha, não conheço esse Hired Overseas, depois eu vou dar uma olhadinha. Beleza. Então, esse é um lugar. Outro lugar que vocês podem usar é o Bard. Alguém conhece o Bard? Eu já vou falar do Bard. BRD, é do Google. Ninguém viu falar? Deixa eu ver aqui. Já ouviu falar? Ok. Ele é a inteligência artificial da Google. Só que ele está em experimento. Então, tipo o ChatGPT, é tudo experimento, né, hoje em dia. Mas ele está liberado no Brasil. Eu tenho tido dificuldade com ele, usando ele no Brasil. Eu não sei se alguém também teve, mas o que eu estou fazendo? Eu ligo o VPN e aí eu procuro usando o VPN dele, certo? O que você pode fazer usando o Bard, usando o VPN mesmo? Você tem um prompt. Esses prompts também eu vou compartilhar depois com vocês, tá? Mas você coloca lá, deixa eu subir aqui. Me dá 10 vagas para software developer que trabalha de qualquer lugar. Lembre, anywhere, work from anywhere, ele vai ser a palavra-chave, certo?
E aí ele vai te dar alguns lugares, certo? Ops, não, esse aqui foi que foi ruim. Aqui. Não, peraí. Foi mais para baixo que eu fui fazendo e aí fui pegando direitinho. Isso, foi isso aqui. Então, os sites que eles estão contratando software developers e a posição trabalho de qualquer lugar. E aí que ele te dá algumas empresas, muitas vão ser da área de tecnologia se você for desenvolvedor, mas se você for, e ele te dá várias opções, certo? E, se você for data engineer, aqui algumas opções, eu coloquei 10 nesse daqui. Se você for Scrum Master, então ele vai pegando da internet, das vagas de vários sites, e ele vai tentando linkar com você, com esses lugares, certo? Lembrando, nessa mistura aqui, nós temos algumas empresas, por exemplo, se você vê esse FRD, já vão ser do país em si. Então, vamos para a França, se eu não estou enganado, esse aqui é da França, que é a Espanha. Então, vai literalmente ser internacionalmente. Aí você tem que ver direitinho, opa, é de fato isso? Eles estão contratando internacionalmente? Então, aqui também ele não necessariamente vai pegar só os Estados Unidos. Ele vai pegar de todo lugar que ele consegue achar e aí você vai se candidatando de acordo, certo? E aí ele vai dando algumas dicas também que é legal dele. Eu falo o Bard porque ele usa a internet. O ChatGPT, infelizmente, ele não usa, certo? O 3, o gratuito. O 4 ele faz, certo? Então, se alguém tiver acesso ao 4, você também pode fazer a mesma coisa, certo? Mas o Bard, ele é totalmente gratuito. Ok? Outra coisa que você pode fazer é o famoso buscador, certo? Ele ainda funciona, certo? Ainda não está obsoleto. Aqui eu estou usando o Brave. Não sei se vocês conhecem o Brave, mas ele preza em segurança, não, segurança, é privacidade. Então, e aí também ele não é tão, qual é a palavra? Qual é o problema do Google e do Bing, nesses empresas, os Big Techs? As pessoas compram para poder estar lá. Então, às vezes, uma vaga lá não é necessariamente o que você quer de fato. Eles estão querendo vender mais as informações. Então, o Brave, ele tenta realmente achar de acordo com o que você especifica. Também tem o DuckDuckGo, não sei se vocês já ouviram falar do DuckDuckGo. Ele também, a ideia é o mesmo, certo? E aqui ele vai te achar algumas vagas. Você coloca lá Remote from Anywhere de novo, software. Você coloca a vaga, o tipo de vaga que você quer. E aqui ele também vai fazer a mesma ideia, certo? Então, essas são algumas opções. Lembrando, tem várias diferentes formas de você achar, mas essas são as 3 opções que vai te ajudar. Lembrando, você só precisa de uma vaga, certo? De início, vai ser uma busca, vai ser uma procura. Acho que essa é a parte mais chata de achar uma vaga quando você está de fato procurando. Mas você sabendo de o que você quer, você sabendo esses pontos chaves, esses diferentes formas de você procurar, ele vai ajudar você a funilar e você achar a vaga certa e a vaga que você precisa. Bom, alright. Vamos agora falar aqui sobre o seu CV. Então, lembra que eu falei para vocês em relação a o CV, de você criar um novo CV, o CV Column? Então, lembre-se, você tem o CV template que tem todas as suas informações, certo? Esse CV você não vai enviar para ninguém, tá? Ele vai ser o seu banco de dados. Por quê? Agora, o que que você vai fazer? Beleza, eu achei a vaga que eu estou interessado. Ok? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um novo CV, só que esse novo CV ele vai ser de acordo com o job description, certo? Então, eu tenho uma vaga aqui, peraí, que é Front-End Developer. Deixa eu ver se eu mudei ele para cá. E aí, essa vaga, o que que eu vou fazer com ela? Eu vou conectar ele. Deixa aqui. E aí novamente, eu usei o LinkedIn. Então, esse daqui. Ups, não, peraí.
Perfeito. Então, eu peguei o job description. E aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar o seu CV. Eu fiz um template aqui para vocês. Aqui. Então, inicialmente, como você vai fazer o CV? Você pode fazer no inglês já direto, pode fazer no português. Aí, realmente a escolha vai ser sua, tá? Se você fizer ele no português, o ChatGPT, a versão gratuita, a tradução dele é bem bom. Eu fiquei muito surpreso. Então dá para você usar ele, certo? Claro, você tem que dar uma revisada, ver se está tudo certinho, que ele às vezes ele pega algumas palavras, por exemplo, endereços, nome de empresa, ele vai traduzir mesmo, de fato. Então, aí ou você coloca lá, não traduz nomes, e aí ele vai seguir isso, certo? Mas você vai fazer seu CV. Então, olha aqui, esse é meu CV e tem tudo, um monte de informações, certo? Eu não vou enviar isso para ninguém, certo? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar ele, eu tenho que colocar ele no inglês, eu vou traduzir ele. Perfeito, agora está no inglês, usei o ChatGPT, certo? Agora, novamente, lembre-se, não consigo enviar isso para ninguém. Agora eu preciso pegar esse job description. Ops, deixa eu subir aqui. Perfeito. Então, vou pegar todo esse job description aqui. Então, os requerimentos, o que eles preferem, full stack developer, todas essas palavras aqui. E tem um prompt que você pode usar no ChatGPT. Inclusive, eu vou compartilhar aqui contigo, com vocês. Espera aí. Beleza, então você tem que traduzir meu currículo. Beleza, ele traduziu. Agora, você vai pegar o seu currículo e aí você vai falar para ele pegar seu currículo e reescrevê-lo, mas deixar as suas informações verdadeiras, não reescrevê-lo no sentido de mudar as informações, tá? Mas reescrevê-lo para ela linkar de acordo com o job description. Então, você coloca aqui o seu CV, e aí depois você coloca o job description, e aí o que que ele vai fazer? Ele vai recriar ele, mas ele vai colocar só os dados, só as informações que tem no job description, que o job description está procurando, certo? E aí você também coloca para ele colocar isso em uma página só, e aí ele vai criar esse CV aqui, de uma página, certo? Então aqui tem, você vai colocar lá o nome da vaga, front-end developer, tem lá os nomes das empresas, todas essas experiências, eles estão daquele jeito que a gente falou mais cedo, e tudo numa página. E isso aqui é o que você vai enviar para a empresa. Esse é o CV que você vai enviar para a empresa, tá bom? Antes do ChatGPT, eu ensinava para as pessoas, para os alunos, que você tinha que fazer isso manualmente. E aí, para cada vaga que eu vou me candidatar, Oscar? Sim, para cada vaga. Então, imagina que você vai se candidatar para 5 vagas e ter que fazer isso 5 vezes. Agora o ChatGPT está para ajudar. Mas isso aqui vai fazer 3 coisas para você, certo? Ele vai fazer você virar especialista. Você não é mais só um data analyst. Imagina, tem lá 300 pessoas se candidatando para aquela vaga. Você é só mais um se você não fizer isso. Se você fizer isso, opa, você é o data analyst especialista em isso, certo? Também, você vai, com essa abordagem, ele vai ajudar você a ser um dos primeiros a ser entrevistados. Por quê? Pense aqui comigo, eu procuro um data analyst dessa forma. E aí você mostra para mim que você é dessa forma. Eu vou querer falar com você inicialmente, certo? Que é diferente de o quê? Se eu tiver lá todas as minhas informações toda a minha experiência de data analyst, a pessoa vai olhar aquele CV. De cara, a pessoa já tem preguiça. Nossa, todas essas informações, eu tenho que ler tudo isso. Versus, opa, olha todos esses pontos chaves que estão me ajudando, que vão ajudar essa pessoa a ver você como um especialista, certo? E por último, esse CV, esse CV template, ele vai ser a sua cola para você responder as perguntas de entrevista. E a gente vai falar sobre as perguntas de entrevista amanhã, tá? Mas o que acontece? Quando você vai fazer uma entrevista, o que acaba acontecendo? Tell me about yourself. E o que que eu faço? Não sei. Você vai pegar a experiência que está aqui e você vai falar dessa experiência. Porque aí a pessoa vai ouvir, opa, você é quem eu preciso. De novo, certo?
Me fala de um projeto onde você, me fala do último projeto que você trabalhou em. Qual projeto que eu falar? Não sei. Você vai falar desse projeto que está aqui. Me fala seus pontos fortes. Você vai olhar aqui onde você tem aqui seus soft skills. Você vai falar desse projeto onde você usou esses soft skills, onde são seus pontos fortes. Então, esse CV, além de ele ajudar você a ser um especialista, ele também vai ajudar você a conseguir se preparar para você falar nas entrevistas. Não, desculpa. A maioria das perguntas de entrevista, eles vão ser relacionadas à sua experiência. Então, por exemplo, para desenvolvimento de software, me fala a sua opinião sobre testes unitários. Eles não, de fato, querem saber a sua opinião. Eles querem saber se você sabe usar, eles querem saber se na sua experiência você consegue demonstrar que você usou. O que que você vai falar? Olha, testes unitários são importantes. Inclusive, nas últimas 10 empresas, eu faço testes unitários assim, 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 eu uso essa tecnologia. De novo, se essa tecnologia tiver no job description, perfeito, você já falou o que eles querem ouvir. E aí você apenas vai dar um match. É tipo Tinder. Como que o Tinder funciona? Eu gosto de gato. Não, esse é um outro aplicativo. Mas eu gostei de você, você gostou de mim. Pronto, deu match. No job description, vai estar lá todas as minhas informações. E aí vai ter lá o job description. Eu vou conectar eles dois e pronto. Faz sentido? Beleza, pessoal. Essa foi a primeira parte. Alguém ficou com alguma dúvida? Teve alguma coisa que não fez sentido? Rapidinho, deixa eu só mostrar aqui. Eu acabei esquecendo de mostrar como é que ele vai ficar no final. Certo? Então aqui vai ser o seu CV, aqui vai ser o job description, e aí vai muitas vezes aparecer um copia e cola. Ó, JavaScript Developer, Code Analysis, tem aqui Code Analysis. Então vai ficar uma coisa, poxa, nossa, essa é a pessoa que eu quero, essa é a pessoa que eu preciso. Entendi? Desculpa, agora podem fazer perguntas. Se quiser falar, se quiser mandar mensagem no chat. Eu vou compartilhar com o Drive. E aí vocês vão ter acesso a esse Drive. Eu vou, no final da aula de amanhã, vou compartilhar. E aí eu vou também colocar lá no nossa página do Inglês para Devs. E eu vou também disponibilizar na minha página do perfil. Então aí vocês também vão poder procura nesses dois lugares que vai estar lá, vou colocar ah, material complementar do mini curso. Aí vocês vão poder ter acesso. Tá bom? Obrigado, Anderson. Beleza. Nenhuma dúvida, nem algo que ficou. Sim, e o ChatGPT, bem, eu falo ele, mas a inteligência artificial veio para ajudar com muitas tarefas picuinhas, né? E só tem uma questão, quando vocês forem usar, né, se vocês usarem para programação, tomem muito cuidado que esse código que você vai testar ou que usar não é proprietário, porque se for, eles em teoria podem usá-lo e aí vocês podem ter um processo. Então, aí você tem aquele posso usar ou não posso usar, né? Mas, por exemplo, se você vê suas informações, aí tanto faz, né? Não vai atrapalhar nada, né? Em questão de ter suas informações lá e, inclusive, vai ajudar ele a entender melhor um desenvolvedor, uma pessoa, e ele vai pegando essas informações também. Certo? O valor baixo, os gringos já ouvi dizer, ofertas eles. Então, amanhã a gente vai falar um pouco sobre as vagas, mais sobre qual que qual que chama não é padrão. Nossa, agora eu esqueci a palavra. A média das vagas. E o que que você, para junior, para pleno, para sênior, a gente vai falar um pouquinho mais deles. E também amanhã a gente vai falar sobre o LinkedIn. Como deixar ali tudo preparado. Vamos falar um pouquinho mais de como preparar também para as perguntas de entrevista. Mas em relação aos valores, né, o que que eu indico? Rapidinho já deixo vocês irem. Se você vai trabalhar no exterior, é sua primeira experiência,
Se você vai ganhar, vai R$ 1.000 a mais, ou vai que R$ 500 a mais do que você normalmente, do que você ganha agora. Mas você vai ter a experiência de estar falando inglês todos os dias. Você vai ter a experiência de estar num time multicultural. É um pé na porta para algo melhor. Trabalhe lá 1, 2, 3, 4 anos. 2 anos, por dizer. E aí depois, opa, eu tenho experiência, agora você pode exigir salários que você queira. Faz sentido? Então, trabalhando para fora, você sempre tem que ter um plano. Tá bom, eu aceito isso. Obviamente, se eles oferecerem algo que é menos do que você ganha, aí é muito ruim, porque aí você tem que se gerenciar. Poxa, eu vou ter que diminuir meus custos, enfim, é algo chato. Mas se for o mesmo ou um pouquinho a mais para você começar, é a melhor coisa que você faz, certo? Porque qual que é o problema? Se você não tem uma experiência internacional, claro, eu tenho 15 anos de Java, e desde JavaScript, enfim, a não ser que você seja um sênior, a chance, né, para o sênior vai ser um pouquinho melhor, né, mas vamos supor você pleno ou júnior. Aí eles vão, não, bom, eu não vou te pagar o melhor, né? Não sei se você consegue dar conta. É isso que eles estão preocupados. Se você vai conseguir entregar os resultados. Por mais que você ache que você consiga, mas você não teve essa experiência, não tem o inglês por se dizer, certo? Então é sempre bom você tentar começar de início e aí isso vai subindo a escadinha por se dizer e aí você consegue opções melhores. Sentido? Beleza, pessoal. Uma boa noite para vocês. Obrigado por ter ficado até agora. Espero que tenha gostado. Algumas pessoas gostaram. E amanhã a gente dá continuidade. E também vamos falar em relação ao inglês, né? Essa questão de como melhorar. Vou dar duas opções para vocês conseguirem melhorar essa questão do inglês também. Tá bom? Ok, good night, everyone. Bye. Vou tirar aqui. Bye.